VBA no Excel para iniciantes. Inscreva-se agora em nosso canal. No vídeo de hoje, dúvida dos inscritos: criar pesquisa em Listbox com filtros simultâneos. A dúvida foi deixada aí pelo Ricardo Roberto, onde ele disse que criou um arquivo, certo, para melhorar a rotina do seu trabalho, e ele pede uma ajuda para criar filtros em um arquivo que faz o controle em apartamento, certo? Onde vai ser filtrado pelo apartamento e pelo bloco. A meta de like desse vídeo é de 50 likes. Então deixa o seu like para não esquecer. Com seu like e comentário, o canal cresce, certo? E se possível, compartilhe em suas redes sociais. Ajude o canal a crescer. Bora pro vídeo. Esse é o arquivo que eu recebi do Roberto e vou estar programando em cima do arquivo dele, certo? Então vamos lá. Observe que eu tenho uma base aqui com poucos dados e observe que o meu primeiro registro começa a partir da linha 11, certo? Já que eu não posso considerar o meu cabeçalho que está na linha 10. O nome da guia que eu vou estar fazendo a pesquisa se chama entrada correspondência. Observe que temos da coluna A coluna H informações, ou seja, temos 8 colunas preenchidas, certo? Então eu vou ter que fazer pesquisa nessa base de dados da coluna A à coluna H, 8 colunas, a partir da linha 11, certo? Então vamos lá. Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Com o seu VBE aberto, vamos na guia Exibir, Project Explorer, caso o seu projeto não esteja aberto, certo? Então vamos lá. Vou dar um duplo clique aqui no formulário dele, chamado Lançamentos. Esse é o formulário que vai chamar o formulário Pesquisa, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Vou voltar aqui para o Excel, vou clicar em Formulário e observe que, ao clicar aqui no botão Pesquisa, me abre um segundo formulário, certo? E observe que o primeiro se fecha automaticamente. E qual é a intenção aqui? Trazer os dados ao carregar este formulário e conforme seja filtrado pelo apartamento, eu clico em filtrar, ele filtra pelo apartamento. E em cima desse filtro do apartamento, vai ser feito um segundo filtro, certo? Pelo bloco. Então, bora programar. Vou fechar aqui o form. Vou clicar aqui no símbolo do Visual Basic e vou voltar aqui para o formulário pesquisa, certo? Vou fechar meu project e vou dar um duplo clique aqui no meu formulário. Observe que me carregou aqui o evento clique do meu form. E dentro deste módulo do próprio form, a única programação que existe é o BT voltar, certo? Onde ele descarrega o formulário e abre novamente o formulário lançamento, certo? Então, vou fazer da seguinte forma. Vou apagar este evento aqui, sem necessidade, e vou criar minha própria rotina, certo? Vou chamar ela de... Como eu vou criar uma rotina, eu tenho que colocar o sub, certo? E vou chamá-la de carrega, underline, dados. Como o próprio nome diz, vai carregar os dados. Vamos declarar nossas variáveis. De praxe, você sabe, tem que colocar o DIN para o VBA entender que você está fazendo uma declaração de variável, certo? Então, a minha variável vai se chamar linha e ela vai ser do tipo integer, pois vou estar trabalhando ela como número, certo? Com valor de número. Minha segunda variável, vou chamar de linha listbox e ela vai ser do tipo integer também, certo? E minha terceira variável, vou chamar ela de W e ela vai ser do tipo worksheet, certo? Pois vou estar trabalhando com as propriedades da minha sheet, certo? Vou dar um espaçamento aqui. E vamos fazer da seguinte forma. Vou setar a minha variável W e vou dizer que ela é igual a sheets. Como é o nome da nossa guia, vou arrastar aqui para o lado a janela do VBE. Observe que ela se chama entrada correspondência, certo? Então aqui eu digito entrada, entre aspas duplas e maiúsculo, certo? Tem que estar exatamente conforme o texto que está renomeado nesta guia. Entrada
correspondência. Vou fechar minhas aspas duplas e fechar meu parênteses. Vou dar o w.select e a partir desse momento, certo? Depois de eu setar W como entrada correspondência, o VBA vai entender que W é o mesmo que entrada correspondência, certo? Então, a partir desse momento, eu vou ter acesso às propriedades da entrada correspondência, me referenciando por W, certo? Então, quando eu coloco w.select, eu estou selecionando a guia entrada correspondência, certo? Então, vamos lá. Vou dizer o quê? Como é o nome da minha list box? Eu renomeei ela como LST_busca, certo? Mas caso você não saiba o nome dos seus objetos, basta você colocar o mi, ponto, e observe que me aparece essa janelinha como se fosse um IntelliSense, certo? Conforme eu vou digitando, ele vai me trazendo os objetos ou propriedades correspondentes ao que eu digito, certo? No caso aqui eu já localizei o nome do meu objeto, LST_busca. E agora coloco o ponto e vou trabalhar com a propriedade clear, certo? Se eu estivesse trabalhando com list view, vocês sabem muito bem que eu ia ter que colocar ponto list itens ponto clear, certo? Ou seja, ia fazer a limpeza dos itens do list view. Aqui, como eu estou trabalhando com list box, ele é mais abreviado, certo? Basta eu colocar o nome do objeto e a propriedade clear, ou seja, eu estou limpando os dados do meu objeto LST_busca, certo? O nosso list box. Vou dizer que minha variável linha vai receber o valor de 11. Por quê? Porque minha primeira linha preenchida aqui, observe, que é a partir da linha 11, certo? E vou dizer que minha variável linha listBox vai receber o valor de 0. Por quê? Porque essa linha listBox é apenas para incrementar a linha do meu próprio objeto, certo? Quando eu fizer aqui um loop. Perdão. Então, a variável linha está trabalhando com o objeto guia, certo? Com o objeto guia, entrada correspondência. Está trabalhando com a nossa sheets aqui. Já a variável linha listBox vai servir para eu trabalhar com o próprio objeto listBox, certo? Então, por isso que ela começa com o valor de 0. Na prática, vocês vão entender bem melhor. Então, eu vou dizer que da which, que quer dizer com quem? W. Quem é W? Entrada correspondência, certo? Então, observe que aqui eu digito muito menos, certo? E se eu precisar fazer uma renomeação de guia, basta eu vir alterar aqui, que os objetos que foram referenciados a ela vão continuar com o mesmo valor, certo? Muito melhor do que eu sair digitando entrada correspondência em toda referência que eu fizer esta guia, certo? Então, observe que é muito mais fácil setar o objeto para depois fazer uma manutenção futura. Então, vamos lá. Para que eu faça o carregamento dos dados para dentro do meu listbox, eu vou utilizar o do until, certo? Ou seja, faça até que minhas cells, o do until quer dizer faça até que, certo? Então, faça até que cells, que é minhas células, de quem? Da minha linha, que começa a partir da linha 11, de qual coluna? Da coluna 1, certo? Ou seja, da primeira coluna que tem valores aqui. Seja igual a vazio. Ou seja, ele vai fazer até que encontre um valor vazio, certo? Quando ele encontrar esse valor vazio, ele vai parar de fazer a pesquisa. Enquanto ele não encontrar, ele vai trazendo todos os dados para dentro do meu listbox, certo? Então, vamos lá. Para que eu possa trazer esses dados para o meu listbox, eu vou trabalhar com a propriedade addItem, certo? addItem que faz referência aqui no caso ao meu listbox. O caso aqui não apareceu porque eu esqueci simplesmente de colocar o it, certo, pessoal? Então eu vou apagar aqui addItem e vou colocar agora o it, e como é o nome do meu objeto, LST_busca, certo? Observe que eu vou trabalhar com dois its aninhados, certo? Na mesma estrutura. E agora sim, ponto, observe que já me aparece o addItem. Então, o VBA entendeu que o it, que quer dizer com o meu objeto LST_busca, eu estou
querendo trabalhar com as suas propriedades. Então, coloquei o ponto e já me associou, certo? Então, o add item faz parte da propriedade do nosso listbox. Ou seja, eu estou adicionando itens, certo? E quais os itens que eu quero adicionar? Ponto list, ou seja, ponto list. E qual é o primeiro item? O item da linha listbox, certo? Que começa com o valor 0, repare. Da coluna 0. Por que coluna 0? A minha primeira coluna do listbox tem valor de 0, certo? Vou só maximizar aqui a minha janela do VBE. Então, aqui eu estou fazendo incremento para a primeira coluna do listbox, certo? Da primeira linha e primeira coluna, certo? Minha linha listbox, coluna 0, ou seja, a primeira coluna do listbox. E o que é que vai ser atribuído a ela? Vai ser atribuído a ela o que tiver na minha cells, entre parênteses, ele me pergunta qual é o valor da linha. O valor da linha é ela própria, certo? É uma variável que vai variar da linha 11 até onde tiver dados, certo? Então, vou informar aqui que é linha. E qual é a coluna que eu quero trazer para dentro da minha primeira coluna do listbox? A linha 1. Perdão, a coluna 1. Quem é a coluna 1? A coluna A, certo? Repare, que é a coluna onde está o nome das pessoas. Então, se vocês entenderam aqui, ó, a lógica, a minha primeira coluna do listbox tem valor 0, certo? Ou seja, as demais vai ter valor de 1, a terceira valor de 2 e assim por diante. Como eu tenho 8 colunas na minha planilha, eu quero trazer essas 8 para dentro do meu listbox, basta eu ir descendo, copiando esta linha de comando, certo? E atribuindo os valores. 1, 2, 3 e assim por diante. Então, entendido isso, eu vou copiar esta linha de comando, vou dar o Ctrl C e aqui o Ctrl V. Aqui eu vou estar adicionando a minha segunda coluna do listbox, certo? Que no caso vai ter o valor de 1. E aqui vai ser a minha coluna B da minha planilha, certo? Que eu estou adicionando, atribuindo a minha segunda coluna do listbox, ou seja, tem um valor de 2, certo? Aqui eu vou colar mais uma vez, aqui outra, e assim por diante, certo? Até chegar às 8 colunas do listbox. Vou alterar aqui para 2, aqui 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Observe que vai de 0 a 7, pois eu tenho 8 colunas, certo? Nesse listbox. E aqui vai ser 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Só para vocês entenderem, aqui vai ser a coluna A, a coluna B, C, D, E, F, G e H, certo? Lembre-se que eu tenho 8 colunas, da coluna A à coluna H, aqui na minha base de dados. Então, os valores que tiver nessas colunas vão ser atribuídos às colunas do listbox. Agora, eu vou colocar o meu primeiro end with para fechar minha primeira estrutura, certo? Esse end with pertence ao segundo with que eu coloquei aqui, certo? O último eu vou fechar no final do código. E para que esses valores possam mudar, eu vou ter que incrementá-los, certo? Então, minha variável linha, para que possa passar para a próxima linha, eu vou dizer que ela é igual a ela própria, mais 1, certo? Assim eu vou estar incrementando ela. E a minha variável linha listbox, a mesma coisa. Vou dizer que minha variável linha listbox é igual a ela própria, linha listbox, mais 1. E agora eu vou colocar o nosso loop para fechar aqui o nosso do until, certo? Com esse loop que ele faz toda essa mágica aqui, certo? Vai percorrer tudo isso daqui, incrementando de linha a linha, até achar uma linha igual a vazio. Quando achar, vai parar de fazer esse loop, certo? E depois desse loop, eu tenho um objeto lá, que é uma label, onde ele vai contar os valores que achou, certo? Do meu listbox. E eu renomeei de mi.lblregistro, certo? E o meu lbregistros, uma label, não tem a propriedade text. Então eu vou trabalhar com a propriedade object. E vou atribuir a ele a contagem dos itens, perdão, a contagem dos itens que ele encontrou, certo? Que foram trazidos para o meu listbox.
concatenado com texto intuitivo. Então vamos lá, vou dizer que ele é igual ao mi.lstbusca.listCount, ou seja, está contando os itens do meu objeto lstBusca, que é o nosso listbox, certo? E quando ele achar esses itens, ele vai concatenar com o meu texto. E o texto que eu vou colocar aqui, registro, entre parênteses, o S, ou seja, registros encontrados. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses, certo? Então, quando ele fizer a contagem dos itens, por exemplo, ele achou 6 itens, vai dizer 6 concatenado com esse texto, ou seja, 6 registros encontrados, certo? Nada mais é do que essa linha de comando faz apenas a contagem dos itens do listbox e concatena com esse texto. E agora sim eu fecho o meu primeiro end with, certo? Esse end with está fechando esse primeiro with aqui, certo? Esse primeiro que eu fechei aqui está fechando esse segundo with que eu fiz. Se tudo estiver correndo bem, podemos testar. Para que eu trabalhe agora com essa rotina criada, vou selecionar aqui o nome dela, vou dar o Ctrl C. Eu posso ir tanto lá no exibir meu projeto, clicar no meu form, como eu posso vir aqui, certo? Como eu tenho poucas linhas de comando, é mais fácil aqui. Então eu venho aqui, seleciono o meu objeto lstBusca e mudo do evento click para o evento initialize. Ou seja, conforme ele inicializar, vai executar essa rotina aqui, certo? Então eu vou mudar de click. Observe que eu estou mudando o evento do lstBusca de click para initialize, certo? Vou procurar aqui. Perdão, saí aqui do objeto. Perdão, nunca ia encontrar, certo? Porque o lstBusca não tem o evento initialize. No caso, é o nosso form, certo? Então eu venho aqui, seleciono userForm. Agora sim, observe que me carregou o seu principal evento, que é o evento click. Do evento click do meu userForm, eu mudo para o evento initialize, certo? Observe que, lembre-se que eu tinha copiado o nome da rotina. Para chamar ela, eu uso o nosso call e vou colar aqui o nome da rotina, que se chama carrega dados. Vamos testar se está tudo funcionando perfeitamente? Posso tanto testar por aqui, como testar lá pelo botão. Vamos testar por aqui. Observe que me carregou aqui todos os dados, certo? Então, todos os dados aqui foram carregados. Observe. Bom, o vídeo já chegou a 18 minutos, certo? Infelizmente, não deu para concluir nesse vídeo. Então, esse vídeo terá continuação, certo? Então, até aqui ficou o quê? A gente criou a rotina para que fosse carregados os dados da minha guia entrada correspondência no meu lstBusca, certo? E aqui é o nosso listbox. Observe que veio aqui 6 registros encontrados. No próximo vídeo, ao selecionar aqui algum apartamento e clicar em filtrar, ele vai filtrar conforme essa combo box. E se eu vier aqui filtrar, por exemplo, o bloco, ele vai trazer o que foi filtrado, certo? Depois que foi filtrado o apartamento. Certo? Então até a próxima. Deixe seu like. Falou!